Quem que hoje vai ouvir a palavra de Deus? A palavra de Deus hoje vai estar no livro de Êxodo, capítulo 33, mas nós vamos falar vários versículos, mas se você quiser abrir, para acompanhar, você pode abrir. Todos deixaram? Vamos colocar a palavra do Senhor no nosso coração. Se você esqueceu a Bíblia, põe a mão no coração. Vamos pedir para que Deus fale conosco em nome de Jesus. Amém? Graças a Deus. Nós temos a certeza, Senhor, que o Senhor não fez essas promessas para não serem cumpridas. Então, meu Deus, venha nesta manhã nos ensinar através da Tua palavra, que não seja o homem a ministrar, Senhor, mas que seja o Senhor a estar falando aos nossos corações segundo a Tua vontade. Abra os nossos olhos e ouvidos espirituais, para que a gente possa ver e ouvir tudo aquilo que o Senhor deseja para as nossas vidas. É o que eu te peço, já te agradeço, em nome de Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. E graças a Deus. Amém, igreja. Glórias a Deus. Bom, hoje o Senhor tem uma palavra muito especial para falar conosco, amém? E o Senhor disse a Moisés: suba neste lugar, você e o povo que você tirou da terra do Egito, e vá para a terra a respeito da qual jurei a Abraão, a Isaque e a Jacó, dizendo: eu a darei à sua descendência. Enviarei o anjo adiante de você e expulsarei os cananeus, os amorreus, os heteus, os fariseus, os heveus e os jebuseus. Vão para uma terra que mana leite e mel. O que isso significa? Então, quer dizer que Deus, Ele salva, liberta o povo que estava ali cativo no Egito. Você já conhece toda a história, sim ou não? Sim. Já conhece ali a história, que vem muitas lutas, né? E Deus faz tudo aquilo para que o povo seja liberto ali, livre da escravidão. E então, a gente vê tantas coisas que Deus fez, as pragas, né? É Deus fazendo de tudo que fosse preciso para que aquele povo fosse livre. Aquele povo que apanhava dia e noite, né? Porque era assim a vida dos escravos. E aí, Deus faz tudo aquilo com um único objetivo. O objetivo de fazer cumprir os seus maravilhosos planos para aquele povo. Deus já tinha entregado esse plano, né? Essa promessa, já lá atrás. Já existia uma promessa ali de salvação, né? Porém, Deus está conversando ali com Moisés, falando com Moisés, e Deus diz algo agora bem chocante. Olha o que Deus fala para eles. Deus manda eles seguirem. Ó, vocês vão para essa terra. Porém, tem um detalhe. Tem para mim, André? Eu não irei no meio de vocês. Vocês vão. E quem não vai? Deus não vai. Vocês vão, eu não vou. Deus está falando. Por quê? Porque vocês são um povo que? Teimoso. Para que eu não os destrua no meio do caminho. O povo era tão teimoso que a teimosia do povo poderia fazer com que Deus destruísse o povo. O povo era tão mau, tão rebelde, tão ruim, que Deus, Ele olha e Deus, Ele fala assim:
Eu não vou com vocês. Olha isso. Quer ir? Vai. Mas eu não vou com você. Eu não vou com você. Deus diz isso nessa conversa que está acontecendo imediatamente após o povo de Deus construir ali um bezerro com as suas joias. Lembra? Lembra ali? Nessa ocasião, Deus estava falando com Moisés no monte, entregando ali para Moisés, né, a base do seu caráter, os mandamentos ali, para que o povo pudesse usar aquilo de guia, né, a partir dali vencer e receber as promessas de Deus. Mas enquanto Deus se preocupava com o povo, né, enquanto Deus estava ali preocupado com o povo, depois de grandes milagres que ele já tinha feito, como as pragas para alimentar o povo, como abrir o quê? O mar. Pois é. O que o povo fazia? Enquanto Deus fazia tudo por amor ao povo, preocupado com o povo, o que o povo fazia? Uma imagem com as suas próprias mãos para poder chamar de Deus. É como a burrice do homem, né? É uma coisa terrível. Eles pegam suas joias para montar uma imagem que eles vão chamar de seu Deus. Que coisa. E aí, olha que baque, Deus dizer: vocês querem seguir? Existe uma promessa, não existe? Pode seguir. Eu não vou com vocês. Você imagina Deus falando isso para você? Você quer tanto uma coisa? Você imagina Deus falando: você quer tanto ser dono da sua vida? Vai lá. Seja. Você é tão autossuficiente? Tá bom. Certo? Sem o guia da sua vida? Você imagina ali Deus falando para você: resolve tudo com a força das suas mãos ali, não é mesmo? Você não acha que você é capaz? Às vezes a gente acha que a gente é tão bom que a gente não precisa de Deus. Aí Deus fala: vai lá, faz o que satisfaz o seu coração. Mas a minha presença não vai junto com você. Dá para ter dois senhores? Ou o teu guia é Deus, ou o teu guia é qualquer outra coisa que você colocar no lugar de Deus. Seja uma imagem que você idolatra, seja o seu próprio ego, seja o que for. Ou o seu guia é Deus, ou o seu guia é qualquer outra coisa, menos Deus. Porque Deus não vai ser o seu guia se você achar que este lugar não pertence a Ele. Se você quer entregar este lugar de guia, de dono da sua vida, de capitão da sua vida, se você quer entregar este lugar a qualquer outra coisa ou até mesmo a você mesmo. Não dá para ter esse. Então, o que acontece quando Deus dá esse baque? Eu não vou com você. Eu não vou com gente teimosa. E aí, olha o que acontece? Quando o povo ouviu essas más notícias, pôs-se o quê? A prantear, a chorar, a se desesperar. Como assim? Deus nos tirou do Egito e agora nós estaremos sozinhos. E nenhum deles usou suas joias. Olha, por quê? Porque o Senhor tinha dito a Moisés: diga aos filhos de Israel, vocês são um povo rebelde. Se eu fosse com vocês, ainda que por um momento, eu os destruiria. Se eu fosse com vocês, a rebeldia
Você não precisa que Deus faça, você já fez. Quem destrói as nossas vidas é quem? Aquele povo com aquelas atitudes rebeldes, atitude de serem teimosos, de serem maus, de estarem apegados ao passado. Estava aí nessa vida. Portanto, tirem, aí o Senhor ordenou, olha só, portanto, tirem as suas joias, para que eu saiba o que hei de fazer com vocês. Então os filhos de Israel tiraram de si as suas joias, desde o monte Horebe em diante. É engraçado, né? Agora o povo começa a chorar, porque é sempre assim que acontece, né? Todo mundo quer ser dono da sua vida, mas quando dá ruim, o que acontece? Chorar, né? Todo mundo quer ser dono da sua vida, mas a gente sem Deus é bom em só uma coisa. É bom em o quê? Chorar. Sem Deus você é bom em uma coisa: prantear. O interessante é que as joias do povo, todos aqueles enfeites ali, né, que vinham da onde? Do Egito, simbolizavam ali os costumes, né, antigos. Porque era comum, né, ali no Egito, as pessoas andavam ali com aquelas joias, né, andavam ali daquela forma, com aqueles enfeites, com aqueles costumes. E aí Deus fala: arranca tudo isso. Vocês não vão mais se parecer com o egípcio. Vocês não vão mais se parecer com o mundo. Você precisa ser diferente. Tudo que te prende ao passado, arranca isso daí. Arranca isso. Em palavras simples, né? Deus fala: arranca essa palhaçada daí. Arranca isso daí. Essas joias que inclusive, né, te proporcionaram aí fazer o quê? Uma ideia excelente, né? Fazer o quê? Construir um Deus. Porque era isso que se fazia aonde? No Egito. No Egito se adorava o quê? Deuses feitos por mãos humanas. E aí Deus pega, vai lá e fala: arranca tudo isso. Vocês não vão mais construir deuses que tem boca e não fala, que tem olhos e não vê, que tem ouvidos e não escuta. Que Deus é esse? E aí Deus, ele pega e ordena ali o povo: tira isso daí do meio de você. E aí, que bom que o povo, ele escuta. E o povo obedece. Eu tenho que te lembrar que essa parte do povo aí, que sobrou, foi o povo que escolheu Deus quando Moisés ele desceu ali, né, do monte. E aí ele viu todo mundo estava adorando o bezerro. Você lembra disso? E aí o que acontece ali? Ali começou uma guerra, vocês se lembram? Começou uma guerra, né? O povo corrupto já foi destruído ali. O povo que não queria saber de Deus já foi morto ali. Passou ali pela peneira. Passou pela peneira. Entende uma coisa? Deus, ele libertou todos, mas não foram todos que quiseram ser livres. Entenda isso. Por que você tem que entender? Porque isso acontece até nos dias de hoje. Jesus veio só para alguns? Ele veio para quem? Todos. Então Jesus veio para libertar a todos. Mas existem os loucos que não querem ser livres. O que aconteceu lá, aconteceu aqui. A peneira aconteceu naquela noite, porque quando
Já que é para seguir com Deus, quem quer Deus vai escolher Deus. Quem quer ser do diabo vai ser do diabo, vai escolher o final, a morte, que é o que o diabo pode o quê? Oferecer. Aquela noite foi a noite da peneira, porque Deus veio para todos. Mas a partir de então, agora, só vai seguir todos os que escolheram ser livres. Deus libertou todos, mas só vai seguir quem escolheu ser livre. E com Jesus a mesma coisa. Jesus veio para libertar todos, mas só vai seguir para a eternidade aquele que escolher ser livre. É uma questão de escolha. Você precisa escolher. E as pessoas loucas, que apesar de receberem a libertação, se negam a ser livres, as pessoas que, mesmo Jesus tendo vindo, libertado elas do pecado, elas decidem viver para o pecado, viver no erro, ser ali filho do diabo. Essas pessoas, ainda que pareçam que estão vivas, já estão mortas. Elas vivem como se estivessem vivas, mas na verdade elas estão mortas. Porque espiritualmente ainda estão. Se elas não mudarem, o final é o quê? O salário do pecado é o quê? A morte. Mas essa parte do povo que também errou e que também deixou Deus muito triste, que errou também, mas essa parte do povo escolheu ali naquela noite da peneira o que eles iam fazer. Se eles iam ter a vida com Deus ou se eles iam ter uma vida destruída, que é a morte. E aí, então, essa parte que sobrou se arrependeu. E eles mostraram isso ao obedecer ao Senhor, porque a palavra fala que eles tiraram de si as suas joias. Eles tiraram. Eles obedeceram. Deus falou: tira isso daí, que eu vou ver o que eu vou fazer com vocês. Mas o nosso Deus é um Deus maravilhoso. Bom, o povo tinha Moisés para poder interceder ali como líder. E Moisés, olha só, coloca aqui para mim. Ora, Moisés costumava pegar a tenda e armá-la para si, fora, bem longe do arraial. Ele a chamava de tenda do encontro. Todo aquele que buscava o Senhor saía à tenda do encontro que estava fora do arraial. Nessa situação que isso está acontecendo, ainda não existia o tabernáculo. O que era o tabernáculo? Era ali o templo feito em tenda, né? Em forma de tendas. Antes de ter o templo verdadeiro ali, né? Existia o templo em forma de tendas, porque eles estavam no deserto, então eles tinham que montar, desmontar, ir para lá, ir para cá, mas não existia ainda o tabernáculo. Deus já tinha dado a ordem para eles construir, inclusive eles vão construir, né? Essas tendas mais para frente, mas aqui ainda não existiam, né? Mas olha a importância ali, né? Mesmo não existindo um tabernáculo, ele tinha ali aquele templo, pequeno altar dele ali, móvel, que ele separado, colocado ali para ter encontro com Deus. Mas olha que interessante, porque a gente vê ali a importância da gente ter um lugar separado para adorar a Deus. Moisés ali, ele improvisa, né? Esse lugar separado da sua casa. Ele podia falar: não, eu vou falar com Deus aqui em casa. Mas não, ele vai num lugar o quê? Longe da sua casa. Era um lugar próprio para falar diretamente com Deus. Era uma coisa diferente. E tem gente que não vem para a igreja. Tem gente que não vem para a igreja porque fala assim: ah, eu busco a Deus em casa. Ah, eu busco de casa. Sim, Deus show em casa. Inclusive, todo lugar em que você está,
É importante que Deus esteja com você, na sua casa, no seu trabalho, em todo lugar Ele vai te ouvir. Mas olha a importância de ter um lugar próprio para isso, onde ninguém vai te atrapalhar, onde é um lugar ali, ó, separado, onde você se retira da sua casa para adorar. Vir, né, para a igreja denúncia seu sacrifício, a sua prioridade. Você está cansado, você queria estar na sua cama, né? E fala, Deus, eu te adoro. Você queria isso, né? Mas aí você levanta, você se arruma, coloca a melhor roupa. Porque você não ia fazer isso se você fosse numa festa na casa de alguém, visitar outra pessoa? Você ia de qualquer forma? Não. Você ia se portar de uma forma especial. Quando você vem para a igreja é algo especial. Você se levanta, você se arruma, você se prepara, você se sacrifica, porque você está cansado. Quem está cansado? A gente gosta de domingo de manhã. É para matar mesmo a carne. Podia ser domingo à noite, né? Muitas vezes domingo à noite, que você dorme até meio. Não, é para matar. Eu trabalho a semana inteira, vai acordar cedo. E por que para Deus você vai dar o resto? Por que você não começa o primeiro dia da semana, nas primeiras horas, já entregando e se consagrando a Ele? Pois bem, é isso que a gente faz quando a gente vem para a igreja, né? Em casa a gente tem outros costumes. Em casa, quem tem filho, o filho está sempre gritando, bagunçando, a gente tem outras correrias, a gente tem muitas coisas, então a gente até fala com Deus na Bíblia, pelo menos era para ser assim, tá? Mas não é igual aonde? Aqui na igreja, onde a gente separa e para tudo, para quê? Adorá-lo, ouvir a voz dele e falar com ele de uma forma especial. Isso é a igreja. E Moisés entendia isso. E então, nessa conversa, né? Olha só, Moisés lá nessa tenda, Moisés fala com Deus. Ele fala para Deus que o povo ele ia consertar. E será que Deus é misericordioso? Sim. Ele fala assim: eu vou ser misericordioso com quem eu for misericordioso. Ele fala isso. Ele fala, eu vou ser. Eu vou ser. E é interessante que essa conversa ali, quando Moisés está indo para falar com Deus neste lugar, as pessoas saíram para a porta assim, ó, das suas tendas e ficaram com os olhos acompanhando assim, ó. A Bíblia fala isso, eu estou dando um resumo. Ficaram assim acompanhando Moisés ir lá falar com quem? Com Deus. Será que Deus vai nos perdoar? E aí Moisés fala com Deus, e Deus é tão maravilhoso que Deus, poxa, Deus ainda é triste, porque Deus olha e fala, não se conforma com esse povo, mas Deus viu ali o quê? O povo está querendo consertar. Então, se o povo quer consertar, eu vou ser com eles então. Só que interessante que durante essa conversa, né, que Moisés teve com Deus, Moisés fala uma coisa para Deus. Você precisa entender a importância do que nós vamos falar agora. O que Moisés fala para Deus é algo assim, ó, de extrema importância. Olha só. Então, vamos todo mundo junto? Vamos lá, comigo aqui. Então, Moisés disse: se a tua presença não for comigo, Senhor, não nos faça sair deste lugar. Nossa, não sei você, mas fico até... Uau! Olha o que Moisés, ele fala: se o Senhor não vier comigo, eu não vou, Deus. Meu Deus, não me faz sair daqui se o Senhor não estiver junto comigo.
Eu não vou aonde o Senhor não está. Se a tua proteção, o teu cuidado, se a tua presença não estiver comigo, não me deixa aí. Eu não quero tomar essa atitude de viver longe de quem? Do Senhor. Olha o que Moisés fala. Somente quem entende o quanto nós temos a total dependência em Deus vai entender isso. Moisés dependia 100% de Deus. O povo quis achar que poderia fazer deuses com as suas mãos, porque achou aí que eles são bons, mas Moisés, ele o quê? Dependia 100% de Deus. Deus, não me faz sair daqui se o Senhor não for comigo, não me permite ir se o Senhor não estiver comigo. Não me permita tomar uma decisão dessa. E é com essa história, amado, que nós vamos aprender 5 lições aqui. Você pegou a história toda e eu resumo tudo que eu te passei? Pegou? Pegou o que aconteceu? Vamos lá. Primeira lição que a gente aprende aí de toda essa história é essa daqui. Deus não faz planos e promessas para não cumpri-las. Deus não faz. Deus faz planos para serem cumpridos. Ainda ontem lá na fábrica, na hora que a gente foi orar, né? A palavra que saiu foi justamente Jesus quando entra ali em Jerusalém, sabe a entrada triunfal de Jerusalém? E ali as pessoas olham e vê que aquilo é o cumprimento, né, das promessas de Deus. Quando Jesus passa por tudo que ele passou, os discípulos, eles olham no final de tudo e falam, realmente, foi o cumprimento da promessa de Deus, né? Já vinha ali desde Isaías, desde os outros profetas. E aí Deus colocou no meu coração, Deus não faz promessas para não serem cumpridas. O que pode quebrar a promessa de Deus é a gente. Então Deus tinha um plano para Jesus vir fazer tudo o que ele fez, salvar a gente e ser glorificado. Se no meio do caminho Jesus tivesse mudado de caminho e decidido caminhar sem a presença de Deus, o Senhor Jesus estaria o quê? Quebrando todas as promessas que Deus tinha. Mas a partir do momento que o Senhor Jesus foi fiel, o Senhor Jesus não cedeu à tentação, o Senhor Jesus fez tudo que estava dentro do plano de Deus, ele decidiu que ele ia viver com o Pai, do dia que ele nasceu até o dia que ele morreu. A partir do momento que Jesus tomou essa decisão, a promessa de Deus, o plano que Deus tinha feito maravilhoso, pôde o quê? Se cumprir. Então entenda, Deus não faz promessa para não ser cumprido. As promessas na sua vida existem, mas pode ser que não estejam sendo cumpridas. E não é porque Deus não cumpre, mas talvez porque você tem o quê? Decidido como o povo ali. O povo que saiu do Egito para seguir sozinho. O povo saiu do Egito para ser guiado até o fim. Mas no meio do caminho o povo falou, vamos fazer o Deus. Que não é esse. E aí morreu esse risco deles, se eles não tivessem se arrependido. E a misericórdia de Deus não fosse maravilhosa, o que seria desse povo? Então, entenda uma coisa, existem promessas de Deus para a sua vida. Muitas. Deus tem planos para você. Só existe uma forma dessas promessas não se cumprir, desses planos não se cumprirem, é quando você decide que você vai caminhar fora da vontade de Deus. Que você vai caminhar fora, longe
cuidado. Porque às vezes você pensa que, poxa, eu não sei o que está acontecendo na minha vida. Às vezes você está fora da promessa de Deus. Você tem que focar, estar sempre em espírito, para você identificar qual é o plano de Deus para a sua vida. Sempre orar, sempre pedir direção nesse sentido. Sempre estar dentro da palavra de Deus, sempre neste sentido, Senhor, eu quero que os teus planos se cumpram. Deixar isso acontecer, amém? Segunda lição: Deus não anda com rebeldes e teimosos. Deus não anda. Então, se você decidir que você vai cuidar da sua vida, você vai cuidar. Bem mal cuidado, vai levar a tua vida para o inferno, vai quebrar a cara, mas vai. Porque Deus não vai estar com você. Deus, ele não aceita a rebeldia, a teimosia. A base de Deus é contrária à rebeldia. Você precisa entender que o primeiro pecado que existiu no mundo, você sabe qual foi? Orgulho. Esse foi o primeiro pecado. Você sabe qual foi o segundo? Rebeldia. Quando o orgulho entrou, a pessoa já se sentiu o quê? Pessoa satanás, eu estou falando, você sabe, né? Se sentiu como? Eu posso, eu sei, eu consigo ser ele, sou maior. Eu não dependo mais de Deus. Então, quando o orgulho entra, agora eu vou me rebelar, agora eu vou ser rebelde. Agora eu vou ser contra o plano de Deus. Quando você é contra o plano de Deus, você não vai estar com Deus. Satanás, junto com a terça parte dos anjos, é muita coisa. Você pensa que se ela colocar um número pequeno, para você conseguir entender, vai. Vamos pensar aí em 1 milhão de anjos. Então pensa se tem 1 milhão de anjos, 333 mil anjos que se rebelaram, a gente divide em 3 esse grupo. Então 333 mil anjos aproximadamente fizeram o quê? Se tornaram demônios. Junto com o anjo que era de luz, Lúcifer, que se tornou o quê? O diabo. Lúcifer, cheio de luz, se torna o quê? Trevas. É isso que acontece quando a gente deixa a rebeldia entrar no nosso coração. Quando você permite que o orgulho e a rebeldia entre, você se torna essa pessoa rebelde e teimosa, você está se parecendo com Jesus? Você fala que você é cristão. E ser cristão é ser um pequeno Cristo. Significa que você imita a Jesus. É o imitador de Jesus. Esse é o significado de cristão, para quem não sabe. É o imitador de Jesus. Mas se você é rebelde e teimoso, você se parece com quem? Mas você fala que é cristão. Então cuidado. Cuidado com as suas ações. Porque se você age de forma rebelde, se você é aquela pessoa que bate o pé, que vive, que faz o que acontece, você se parece com o diabo. Que cristão não tem nada. Você precisa mudar. Aquele povo estava desse jeito. Por isso enojava Deus. Isso enojava Deus. Deus olhava e falava, não posso ficar perto desse povo, porque se eu ficar, eles vão ser destruídos. Então, porque eu amo esse povo, está longe. Para ver se longe eles quebram a cara e entendem que eles precisam escolher pelo certo. Essa é a segunda lição. Terceira lição: Deus sabe que toda decisão de arrependimento real é manifestada através do conserto e da obediência. Deus falou o quê para eles? Vocês vão tirar o quê? As joias. E o que eles fizeram? Tiraram as joias. Deus vira para você e fala para você: você precisa tirar tudo aquilo que te prende ao passado. Se você continuar preso ao passado, você fez conserto? Estou arrependido do que eu fiz. Mas continua fazendo?
O que prova que você se arrependeu é o quê? A atitude do conserto. A atitude do conserto é a prova do arrependimento. Porque falar que se arrependeu são só palavras. Mas quando eu conserto, eu provo que aquelas minhas palavras são verdadeiras. A gente está nesse propósito e eu te digo, você está fazendo? Ou você está deixando para lá? Você está consertando o que você precisa consertar? Ou você fala assim, não, Deus sabe. Deus sabe. Sabe o quê? Deus sabe. Sabe tudo. Até quando você deixa de fazer as coisas que você tem que fazer. Então, é para a gente se atentar. É para a gente olhar e falar, peraí. Se eu me arrependo de algo, eu peço desculpas por aquilo. Mas aquilo só vai ser manifestado verdadeiramente quando eu mudar a minha atitude, quando eu fizer diferente. Isso é válido para a fé, isso é válido para todas as áreas da nossa vida. Você se arrepende, você muda de atitude, você conserta. Se não tem conserto, não existe arrependimento. Deus teve misericórdia do povo, porque Deus viu que o povo estava arrependido. E como que ele viu? Quando o povo obedece, quando o povo se conserta. É isso, gente. É difícil de entender? É uma matemática simples. Se a gente entender, a gente vai vencer. Mas o problema é que você se arrepende com palavras, você fala, puxa, eu não deveria ter feito isso, eu não deveria ter falado assim, eu não deveria ter tomado tal atitude. Mas você continua repetindo as mesmas atitudes. E se você continua repetindo, você está fazendo a mesma coisa. O arrependimento é quando você fizer diferente. Quando você fizer diferente do que você costuma fazer, quando você conserta os seus erros, aí as palavras têm peso. Aí Deus fala, isso é verdadeiro. Essa pessoa está mudando. Ele está dando espaço para mudança. Eu vou realizar essa obra aí. Amém, pessoal? Quarta lição. Mesmo sabendo que Deus está conosco em todo o tempo, nós precisamos de um lugar exclusivo de encontro com Deus. E esse lugar hoje é onde? A igreja. Hoje esse é o lugar. Você precisa priorizar estar na igreja. Você precisa priorizar fazer a obra na igreja. Estar aqui dentro, porque quando a gente está aqui dentro, a gente está trabalhando para Deus. Quando a gente não está trabalhando a Deus, a gente está adorando a Deus. Aqui dentro tem o nosso altar. Então, você pode ficar em casa, se você quiser, Deus vai te ouvir, mas é diferente quando você vem para a igreja. Você pode dar 1 milhão de desculpas, mas é só você ler a Bíblia. É só você ler a Bíblia. Você vai ver como é diferente você vir para a igreja. Você pode, na sua casa, fazer da sua casa o tempo de Deus e deveres, né? Trazer Deus para dentro da nossa casa. A gente ensina isso. Esses dias, no outro propósito que a gente fez, estendemos a mão, pedimos para Deus entrar na nossa casa. É para Deus estar conosco, né? Mas eu não posso trocar minha prioridade. Se eu tenho que ir para a igreja, eu vou para a igreja. Se esse é o meu momento de encontro, então eu vou honrar o meu momento de encontro. Porque se fosse um encontro, um jantar com outra pessoa, eu ia honrar, aí eu não honro a Deus. É ou não é? Então honre, amém, pessoal? E por último, o pior erro que alguém pode cometer é caminhar longe da vontade de Deus e estar onde a presença
dele não está. Esse é o maior erro. É quando a gente quer fazer as coisas do nosso modo, sem a direção de Deus, achando que somos o Deus da nossa vida e que a gente sabe, eu sei. Às vezes, a gente falha nesse eu sei. Mas eu olho para Moisés e eu falo, puxa vida, Moisés ele tinha muitos erros, muitas falhas. Moisés não falava bem. Moisés ele tinha problemas com liderança. Ele precisava de Arão para ser o porta-voz dele. Ele precisava do irmão dele para... Moisés tinha muitos erros. Mas uma coisa que você percebe é que Moisés ele tinha um coração dependente de Deus. Então Deus olhava para Moisés como sendo a criança dele. Quando o seu coração é dependente do Senhor, Ele te olha assim, sabe? Você sendo a criança dele. Então mesmo que você tenha erros, como Moisés que tinha muitos, Deus ia puxar a orelha, repreendia, tinha misericórdia, mas estava ali, sabe? Moisés, você vê que ele tinha, Deus cuidava dele ali como um filho, que ele carregava. Moisés fala, o Senhor não me deixa sair daqui sem a tua presença por causa desse povo. Você percebe que Deus está tão chateado com o povo? Eu não sei se você vai se atentar. Volta lá no primeiro, lá no primeiro. Volta aí na boca. Isso, e volta. Aí, então, peraí, volta. Aí. Você percebe como Deus está chateado com as atitudes do povo? Que ele fala assim, o Senhor disse a Moisés, suba deste lugar, você e o povo que você tirou do Egito. Percebe? Moisés tirou alguma coisa? Quem tirou? Foi Deus. Mas Deus está tão chateado com o povo naquela situação. Deus olha e fala assim, pega o povo que você tirou do Egito e vai lá para aquela terra ali, ó. Vai lá. Eu não vou, mas vocês podem. Eu prometi uma promessa. Pode ir. Vamos ver se vocês chegam lá. Mas é muito. Você percebe Deus chateado quando você se apega aos detalhes. Eu não sei você, mas quando eu leio a Bíblia, eu vou nos detalhezinhos assim, mas se eu fosse contar todos os detalhes, eu ia ter que fazer tipo uma vigília de 5 dias no mínimo para conseguir falar um único versículo. Porque os detalhes, eles fazem a gente pensar. Poxa, às vezes a gente chateando a Deus, sabe? Que Deus? Pô, o Deus que faz tudo. O Deus que te libertou. Ele te deu a libertação, Ele mandou Jesus para te libertar. Agora eu te pergunto, você faz parte do todos que receberam a libertação através de Jesus? Ou você faz parte daqueles que aceitaram que escolheram ser livres? Você tem que escolher. Não basta existir uma promessa. Você tem que escolher que aquela promessa se cumpra em sua vida. Se você quer fazer essa escolha, se você fala, pastora, essa vai ser minha oração a partir de hoje. Foi lá não, foi no 5, que tem no 5. Se você fala assim, pastora, minha oração a partir de hoje vai ser, eu não vou mais, Senhor, sair. Não me deixa sair de casa, Senhor. Não me deixa sair de casa. Que ó, esse é o 5, ó. Senhor, não me deixa sair de casa se o Senhor não for comigo. Não me deixa sair de casa. Eu não vou trabalhar se o Senhor não for comigo. Eu não vou para a escola se a tua proteção não estiver comigo. Eu não vou tomar tal atitude se o Senhor não estiver junto comigo nessa. Eu não vou. Ah, mas parece uma coisa boa, parece? Eu não vou basear minha vida em um que parece. Vou basear minha vida
vida porque é real. O que é real é a vontade de Deus. A vontade de Deus, esse é o plano real para as nossas vidas. Se não está se cumprindo, tem dedo seu aí. Quer consertar? Quem quer consertar? Vamos ficar de pé em nome de Jesus? Nós estamos aqui, ó, no templo do encontro. Estamos aqui na tenda do encontro. E nós podemos falar com Deus. Nós podemos falar com Deus agora. Pedir perdão e você sair daqui com um conserto nas mãos. Para que Deus se alegre. Para que Deus olhe para você e Deus fale: é isso, filho. Eu desenho um plano para você nos detalhes. Você está permitindo que esse plano lindo se cumpra. Amém?